A rentabilidade dos fundos imobiliários no longo prazo bate ou não a inflação? Os fundos imobiliários são veículos eficientes para te proteger a inflação ou será que você está investindo à toa? Nesse vídeo, a gente vai discutir esse assunto polêmico dentro do mercado financeiro. Esse foi um tema que ganhou mais repercussão depois do Luiz Barsi falar que os fundos imobiliários eram um conto do vigário e que era uma renda fixa com risco de renda variável. Inclusive, nessa época, muitos investidores começaram o movimento de pouco a pouco sair dos fundos imobiliários e ir para a renda fixa e ações. O que a gente sabe hoje, olhando o retrospecto, que foi um erro que já nesse ano de 2023, vários fundos estão com valorização e rendimentos superiores à média do Ibovespa. Mas enfim, esse vídeo é para a gente bater o martelo com base em dados e exemplos reais. Os números, eles não mentem. Embora aqui no canal a gente fale exclusivamente sobre fundos imobiliários, eu vou ser o mais imparcial possível. O nosso próprio dinheiro está investido em diferentes fundos imobiliários, então nós também somos interessados em saber se eles vão nos proteger ou não da inflação. Porque imagina só, eu passo anos aqui falando e comprando fundos para chegar na aposentadoria e os dividendos que eu vou estar recebendo não valerem de nada. Eu não quero passar por isso. Então, se for para descobrir que os fundos imobiliários não valem a pena, eu quero descobrir aqui nesse vídeo que a gente já muda agora a nossa estratégia. Mas antes da gente começar a analisar os dados, você já sabe, deixa a curtida aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te agregar demais. E aproveita também e já se inscreve no nosso canal. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te entregar mais outros vídeos como esse. Vamos lá, não tem como a gente testar se os fundos imobiliários protegem o investidor da inflação se a gente não souber o que de fato é a inflação, certo? Quando a gente fala da palavra inflação, eu tenho certeza que o primeiro conceito que passa na sua cabeça é dos preços dos produtos ficando cada vez mais caros. É bem provável que, dependendo da sua idade, você se lembre de ir no mercado quando mais novo e comprava a Coca-Cola de 2 litros por um preço muito menor do que o atual. E se você já está culpando a Coquinha, isso não é culpa dela não. O mesmo aconteceu com hambúrgueres do McDonald's, o preço do arroz, da gasolina e do que mais você puder imaginar. Então, esse aumento dos preços que todos nós já estamos mais do que habituados é a inflação. No entanto, o que pouca gente percebe é que o aumento dos preços, na verdade, é apenas uma consequência de outro problema: a perda do poder de compra da moeda. E calma, eu não quero transformar esse vídeo numa faculdade de economia. O que eu quero dizer é muito simples. O que nós chamamos de inflação nada mais nada menos é do que a perda do valor do dinheiro. Ou seja, no fim das contas, não são os produtos que aumentam de preço, é o nosso dinheiro que perde valor. É bem simples de entender, tá vendo? Esse é um fenômeno que afeta todos os brasileiros. Mas para nossa sorte, que somos pessoas que sabem investir, nós temos a possibilidade de pegar o dinheiro e, ao invés dele valer cada vez menos com o passar do tempo, nós transformamos ele em um ativo que se valoriza ao longo do tempo. Essa é a grande sacada dos investimentos. Você troca um pedaço de papel que não vai valer nada daqui a 30 anos por uma coisa real, que pode se valorizar de forma exponencial nesse mesmo período, superando a inflação. E adivinha só o que é muito bom nesse negócio de se valorizar ao longo do tempo? Isso mesmo, os imóveis. Essa é uma constatação que todo mundo já sabe. Tem até aquele ditado famoso que diz: quem compra a terra não erra. Isso obviamente não é verdade para 100% dos casos, mas existe uma lógica nessa frase. Imóveis no geral costumam sim ser um bom negócio. Inclusive, existem estudos famosos que relacionam essas duas variáveis e mostram que o preço dos imóveis tende a superar a inflação ao longo prazo. Um desses estudos é o da CoreLogic. Em outras palavras, esses estudos comprovam que, historicamente, imóveis apresentam aumento de valor e oferecem preservação e crescimento do capital no longo prazo. Porém, embora esses dados mostrem que imóveis vencem a inflação, esse vídeo não é sobre imóveis, é sobre fundos imobiliários. Duas coisas muito parecidas, mas que têm suas diferenças. Fundo imobiliário é um tipo de ativo negociado em bolsa que permite qualquer investidor investir no mercado imobiliário, mas ele não é um imóvel em si. Por exemplo, o VISC11 é um fundo de shoppings que tem no seu portfólio participação em 19 imóveis diferentes, mas ele também tem outros detalhes que a gente não pode ignorar, como a taxa de administração, alavancagem e uma gestão que pode fazer movimentações de compra e de venda. Então o que a gente precisa analisar aqui é o seguinte: será que todos esses custos e detalhes a mais fazem a rentabilidade do investimento em imóveis através dos fundos imobiliários diminuir ao ponto dele não conseguir superar a inflação? Ou será que aumenta ainda mais a nossa rentabilidade? Porque imóveis se valorizando é algo que a gente já entende. Mas será que esse efeito se aplica também para os fundos imobiliários? Eu selecionei alguns fundos para a gente medir a rentabilidade deles contra o IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil. E para que a comparação seja a mais justa possível, eu peguei fundos mais antigos,
justamente para a gente ter um prazo razoável de comparação. 1 ou 2 anos para cá seria muito pouco para comparar algo tão variável assim. O primeiro fundo que eu selecionei para a gente comparar sua rentabilidade com a inflação é o HGLG11, um fundo do setor de logística e que existe há mais de 10 anos. E é o segundo fundo com o maior número de cotistas, são mais de 370 mil investidores. Esse aqui é só um exemplo, tá? Fica tranquilo que nós vamos ver aqui nesse vídeo fundos de vários segmentos. Desde março de 2011, o HGLG entregou um retorno para os seus cotistas que totaliza em 358%. Já o IPCA, a inflação acumulada nesse mesmo período, ficou em 103%. Logo, pelo menos com base nesses dados simplórios, o HGLG conseguiu entregar uma rentabilidade muito acima da inflação. O segundo fundo que nós vamos comparar com a inflação é o KNRI, outro gigante no mercado. É um fundo híbrido que tem imóveis tanto no setor de logística quanto de escritórios. A primeira emissão desse fundo foi em dezembro de 2010, e de lá para cá seu retorno foi de mais de 287%. Já a inflação nesse período ficou em 108%. Então, mesmo com o KNRI tendo praticamente metade do seu patrimônio em um setor que está com dificuldade nos tempos atuais, ainda assim, ele foi bem superior à inflação. O terceiro fundo imobiliário que eu separei para a gente comparar é o HGBS, um fundo do segmento de shopping centers e que tem 17 imóveis em 5 estados diferentes. Desde dezembro de 2010, o HGBS entregou uma rentabilidade para o seu cotista de aproximadamente 568%. Enquanto isso, a inflação medida pelo IPCA ficou em 144%. Ou seja, outro fundo imobiliário de segmento totalmente diferente e que a gente também deu um baile na inflação. E a gente vai fechar essa comparação e falar de um outro ponto importante com o VIGIP11, que é um fundo de papel. Isso significa que ele não investe em imóveis físicos e, além disso, também tem outra característica diferente desses 3 outros que a gente acabou de comentar. Ele estreou na bolsa em 2020, sendo assim, ele é o fundo mais novo até agora. E ainda assim, desde março de 2020, o VIGIP ele entregou uma rentabilidade de 55% nesse período, que seria maior se o fundo não tivesse com seu preço em queda. Mesmo com todos esses detalhes, seu retorno ainda foi maior que a inflação nesse período, que ficou em aproximadamente 25%. Em resumo, dos 4 fundos que nós vimos até aqui, todos eles performaram bem acima da inflação. Essa é mais uma prova de que, no longo prazo, ativos reais tendem a crescer em preço e gerar valor para quem os possui, nesse caso, os cotistas. E nós comprovamos isso com exemplos tanto no caso de imóveis, fundos imobiliários de tijolo e também em fundos imobiliários de papel. É bom que assim não te resta mais dúvidas. Inclusive, essas informações que eu usei no vídeo são bem simples de se achar e eu sugiro que você também faça esse teste com alguns fundos da sua carteira ou outro qualquer. Para saber quanto o fundo imobiliário rendeu, basta entrar em algum relatório mensal dele e procurar por retorno acumulado ou rentabilidade desde a primeira emissão. Já para saber a inflação no período, é mais fácil ainda. Você entra na calculadora do cidadão do Banco Central e coloca as datas. É a coisa mais fácil do mundo. Antes da gente fechar o vídeo, eu quero fazer mais 2 comentários que têm tudo a ver com o nosso tema de hoje. O primeiro é que não se compara fundos imobiliários com o Tesouro Selic, pois esse é um investimento de curto prazo e fundos imobiliários são voltados para o longo prazo. Agora, com a taxa Selic em 13,25% ao ano, muitos investidores querem ser os mais espertos e estão vendendo fundos imobiliários para aplicar na Selic, mas se esquecem que a taxa muda a todo momento e que vai reduzir cada vez mais nos próximos meses. Por exemplo, em 2020 e 2021, a Selic ficou abaixo por um tempo dos 5%, e em alguns meses, inclusive, em 2%. Enquanto isso, os fundos imobiliários seguiram pagando normalmente e quem tinha uma carteira bem diversificada conseguiu um retorno melhor no período só com dividendos. Então, se você quiser comparar o retorno dos fundos imobiliários com o de algum título do Tesouro, o indicado é que você compare com o Tesouro IPCA+, que no linguajar mais técnico chamam de NTNBs. Na verdade, para ser mais certeiro ainda, o bom é que você compare o prêmio do Tesouro IPCA+, com o yield projetado do fundo. Por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2045 está pagando IPCA mais 5,54% para quem carregar para o longo prazo. Então, o que você precisa fazer é basicamente perguntar se no futuro o fundo te entregará uma rentabilidade que supere essa. E é claro que os riscos também precisam ser levados em consideração. E a segunda coisa que eu gostaria de comentar é sobre a importância de reinvestir os rendimentos dos fundos imobiliários. No caso dos fundos de papel, por exemplo, a sua chance de perder para a inflação é maior se você for gastando os dividendos ao invés de reinvestir em novas cotas. Se você colocar o código de fundos imobiliários de papel no Google, como RECR, MXRF ou qualquer outro, vai ver que na média eles estão andando de lado desde que entraram na bolsa, porque é um tipo de fundo que o seu retorno é entregue quase que na sua totalidade pelos rendimentos. Então, caso você tenha uma carteira com muitos fundos de papel, que não é o recomendado, não se esqueça de sempre ir reinvestindo esses rendimentos que entram, principalmente
se você ainda estiver longe de se aposentar. Então, para resumir toda essa conversa e concluir o vídeo, o que nós percebemos aqui é que os fundos imobiliários são sim uma ótima forma de se proteger contra a inflação e ainda por cima, multiplicar o capital nosso ao longo do tempo. Existem inúmeros estudos que comprovam isso e eu te trouxe aqui 4 exemplos de fundos diferentes. Não dê ouvidos às críticas das pessoas que estão se gabando por investir em um Tesouro Selic, um CDB ou qualquer outra renda fixa que estejam pagando bem no momento, porque esses são os tipos de investidores que não se saem bem no longo prazo. Ao invés disso, continue acumulando cotas de bons fundos imobiliários e reinvestindo os rendimentos para criar uma bola de neve em renda passiva que será suficiente para cobrir seus gastos na aposentadoria com folga. E se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo conteúdos de qualidade sobre fundos imobiliários, para aprender a aumentar sua renda passiva com segurança e consciência do que está fazendo, lembre-se de se inscrever no canal aqui embaixo. Toda semana tem conteúdo novo por aqui no Tio Fiz. Um forte abraço e até o próximo vídeo, turma.